Bom dia, ou boa tarde. Eu peço desculpa, não sou português, preciso de ajuda com a vossa língua e com esta apresentação. Preciso da vossa ajuda no sentido que vamos a fazer um bocado de exercício, que antes do almoço faz bem. Apenas preciso que levantem a mão se estão de acordo com esta afirmação. Ou seja, que a digitalização, o êxito na digitalização, o sucesso na digitalização é um catalisador da cibersegurança. Não estão de acordo? Pois. Ok. Ok, obrigado. Agora, só um segundo. É verdade. Levantem a mão outra vez se acharem que o mundo ocidental está à frente neste contexto. Poucos. Tem razão quem não levantou a mão. Porquê? Isto é um índice das Nações Unidas, não é Gartner, um estudo que se faz todos os anos para verificar o nível de desenvolvimento, podemos dizer, da cibersegurança das nações soberanas. Podem imaginar onde estão os Estados Unidos? Primeiro lugar, talvez. Segundo. Quem estará no primeiro lugar? Singapura. Quem estará no terceiro lugar nos outros? Eu fiquei um bocado chocado a primeira vez que vi este top 10. A primeira nação na Europa, em termos de desenvolvimento de cibersegurança, é a Estónia. Depois temos, como vem, a Geórgia e a França. É chocante porque às vezes nós achamos que existe uma relação, não é, no investimento que se faz na tecnologia da informação, é o nível de desenvolvimento da cibersegurança. Isto é a verdade, mas não é crítico. Ou seja, como este é um outro gráfico do mesmo relatório das Nações Unidas que mostra a correlação, ou a pouca correlação, entre estes dois fatores. Portugal está ali mais ou menos a um nível 0,5 do GCI, como muitas outras nações europeias. Então quer dizer que precisamos de mais alguma coisa, não é? Para dar um salto no sentido da cibersegurança. Qual é esta coisa? Nós achamos, olhando para as frases, não é, do príncipe de Dubai, por exemplo, ou da diretora do programa de digitalização da Estónia, que esta coisa é outra coisa, é coragem, é uma mudança também na cultura. A coragem do príncipe de Dubai a dizer que quer transformar Dubai num lab digital do governo. Ou, ainda mais importante, eu acho, as palavras da Managing Director da Estónia, que fala de confiança. Estivemos a falar de confiança também antes, não é? No sentido de blockchain. E também acho muito interessante a postura, dizer que nem os governos, nem outras instituições podem mexer com os dados das pessoas. E por isso que estão a basear muito das coisas que estão a fazer em blockchain. Isto é, sinceramente, para pessoas como eu, que começaram a carreira em cibersegurança, ou segurança, não se falava de cibersegurança, é uma coisa forte. Aliás, nós na Gartner também falamos muito de confiança. A confiança está ao centro do modelo estratégico, podemos dizer, de segurança. Agora não vou pedir outra vez de levantar a mão, vamos mais depressa, mas a dinâmica é a mesma. Vamos olhar um bocadinho também a dinâmica do mercado da segurança, ok? E dos orçamentos. É verdade que os orçamentos de segurança continuam a crescer. Sim. É verdade que o driver primeiro para formar estes orçamentos de segurança são o número dos ataques, dos ciberataques, que cada ano são sempre maiores. Não. Vamos explicar porquê. É verdade que há uma barreira, a principal barreira no desenvolvimento do mercado, ou podemos dizer na formação, não é, do orçamento de segurança, é a falta de conhecimento, ou de awareness, não é, como se diz, do lado do negócio. Não é verdade. E é verdade que os principais fatores ou drivers do mercado de segurança são
Não são muito em tecnologia, mas mais nos serviços e nos skills. Isto sim que é verdade. Vamos olhar porque estou a dizer estas coisas. Nós na Garden fazemos muitas surveys, avaliamos mercados, avaliamos os taxas de crescimento dos mercados e claramente, como se vê, entre 2016 e 2017, os orçamentos de segurança continuaram a crescer. E ainda mais rapidamente, podemos dizer. Isto é verdade também em Portugal, e as nossas projeções são favoráveis, podemos dizer, não é, para o mercado da segurança. Aliás, nós achamos que até o 2022 o mercado da segurança vai a crescer com uma taxa de 4,6% e depois vai acelerar até 5,8%. Que as principais como posso dizer, os segmentos, não é? Os principais segmentos ainda são dos serviços, da tecnologia, equipamentos de rede de segurança e, obviamente, segurança da infraestrutura, mas que há segmentos que vão crescer ainda muito, muito mais depressa, como, por exemplo, a segurança da cloud, a segurança das aplicações e a segurança dos dados. Agora, voltando à questão, qual é o driver principal do crescimento do mercado da segurança? Como vem, a primeira razão no 2017 foi privacidade. Quando falamos de driver técnicos, podemos dizer. Quando falamos de driver de negócio, é mesmo a gestão de risco, fazer uma gestão de risco melhor. E quando falamos de driver de indústria, é a digitalização ou virtualização, ou seja, tudo aquilo que está a mudar o IT. Como vem, a experiência, ou pelo menos o medo, de um ataque cibernético, ou de um ataque de cibersegurança, caiu, mesmo nas razões que justificam a segurança. Outra coisa, porque o negócio tem problemas a aceitar um orçamento de segurança? Não é, embora a falta de awareness, podemos dizer, está no terceiro lugar, não é a primeira razão. A primeira razão é do lado de quem está a propor soluções, não fala a língua do negócio. E também, a segunda coisa é a incapacidade de explicar, ou de outro lado, de perceber qual é o retorno sobre o investimento. No sentido do mercado, da segurança, também estamos a ver alguns trends muito interessantes. Ou seja, o mercado dos serviços de segurança estão a crescer muito mais rapidamente do que os outros. E também a procura de skills, no sentido da segurança, está a crescer muito rapidamente. O problema é que não sempre se encontram estes skills, mesmo no mercado, ou se encontram já estão contratados por outras pessoas. Então, efetivamente, há quase zero desemprego neste setor, que há muita procura. Afinal, o que queremos dizer com isto é que nós achamos que toda a gente que está envolvida na cibersegurança, que sejam os governos, que sejam as pessoas que tratam da cibersegurança dentro das empresas, os prestadores de serviços, tecnologia, soluções de cibersegurança, têm que rever um bocadinho o elevator pitch, a forma de como é que como se apresenta um valor que eles entregam. Primeiro é abraçar, utilizar a digitalização como uma grande oportunidade e aportar um bocado de criatividade também, de coragem, eu diria, na Value Proposition. Enfocar em conceitos como confiança e resiliência. Deixar de falar de histórias do terror, da cibersegurança, porque já não funcionam, e rever um bocadinho como posso dizer, a possibilidade, não é? A capacidade de falar em termos de negócio, porque é assim que se consegue ter uma conversa melhor. E, obviamente, quando falamos de skills, é inútil estar à procura dos unicórnios, não existem. É melhor enfocar-nos em perfis mais versáteis que podem efetivamente aprender novos skills e novas tecnologias que estão a mudar muito rapidamente. Com isto é tudo. Obrigado. Passo agora a palavra a Fátima Caçador, a moderadora deste painel.
Boa tarde, de facto já é de tarde, pelo menos pela tradicional maneira de olharmos para os nossos relógios. Queria agradecer à PDC o simpático convite para moderar este painel e também ao Eduardo Mastranza por nos deixar aqui algumas pistas e um fio condutor, porque de facto não é só de cibersegurança e de privacidade que nós estamos a falar cada vez mais de confiança. Passo a apresentar-me, para quem não sabe, sou editora do SAPTEC, é o site de tecnologia mais antigo em Portugal, aliás o parceiro mais antigo do SAP, que agora acabou de celebrar também o seu aniversário. Ao longo destes anos, são mais de 18 anos que nós escrevemos sobre tecnologia no SAPTEC, já escrevemos milhares de notícias sobre segurança, sobre cibersegurança, sobre falhas, sobre os problemas que as empresas têm, imensos números, também números fornecidos pela Gartner e não só, por todos os que se dedicam ao tema, inclusive a Cisco também tem contribuído com bastante informação. E, obviamente, também falamos muitas vezes da forma como as empresas e os próprios particulares estão desprotegidos, porque não atualizam os seus sistemas, porque não têm soluções de segurança ou não têm soluções de segurança robustas, porque não protegem as suas passwords ou usam aquelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são as básicas, e porque não têm uma cultura de segurança, que é uma questão muito importante hoje em dia. Mas mais do que voltar a essas notícias que na verdade já são passado e a cibersegurança está sempre um passo à nossa frente, tenho aqui 5 distintos oradores que certamente vão poder não só revisitar esses números, mas também as tendências, e por isso mesmo passo a apresentá-los. Vou ser muito breve nesta apresentação, até porque todos têm longas carreiras e são por demais conhecidos no mercado, e como também o moderador antes de mim disse, as biografias estão no site da PDC e, portanto, podem ser consultadas rapidamente no site. António Miguel Ferreira, começo pela extrema-direita, salve seja, Managing Director da Claranet Portugal e também da América Latina, José Correia, Diretor-Geral da HP Portugal, Pedro Afonso, CEO da Axians Portugal e Board Member da Vinci Energies, Sofia Tenreiro, Diretora-Geral da Cisco Portugal, e Miguel Duarte Fernandes, Head of Business Portugal da PayPal. Bom, passando então, agora depois desta apresentação muito, muito curta, pedia-vos a todos vocês para fazermos uma primeira ronda a explicar-nos a todos como é que as vossas organizações se posicionam nesta área da segurança, porque de facto não são puros players na área da segurança, não serão aquelas empresas que de raiz nós pensaríamos estão puramente dedicadas à cibersegurança. Algumas têm feito aquisições nesta área, têm feito muito investimento. Porquê? Qual é a importância da cibersegurança e da privacidade e da confiança nas vossas organizações e o que têm trabalhado nesta área de uma forma muito rápida, só para ficarmos aqui num nível igualitário dentro do painel. Começava pelo António Miguel Ferreira, pelo princípio. Muito obrigado, Fátima. Obrigado também pelo convite para estar aqui hoje presente. Como é que nós abordamos esta questão da cibersegurança? Nós, de facto, se calhar a maior parte das pessoas reconhecem-nos como sendo uma empresa de cloud, porque há vários anos que vimos a prestar serviços nesta área. Ou como uma empresa de workplace, porque também trabalhamos este tipo de tecnologias. No entanto, a cibersegurança ou a segurança é indissociável destes dois contextos. Ou seja, não sendo uma empresa que atua apenas na área de cibersegurança, há muitos anos que prestamos serviços nesta área, porque não é possível prestar serviços na área tecnológica sem ter em atenção a cibersegurança. Essa nossa aposta foi não só por via da inovação, mas mais recentemente, nos últimos 2 anos, fizemos algumas aquisições também de empresas com know-how específico nesta área. E, portanto, abordamos o mercado não só com soluções específicas, mas também com soluções integradas, onde a cibersegurança está presente. Penso que temos depois tempo para explorar o que é necessário para ter uma estratégia correta de ciberdefesa. Portanto, acho que é algo que podemos falar aqui mais tarde, mas eu terminaria esta minha primeira intervenção dizendo que a cibersegurança não é uma disciplina por si só. Obviamente que há empresas especialistas, mas é preciso também saber se aquilo que está do outro lado da fronteira, ou seja, só quando fazemos administração de sistemas, só quando gerimos bases de dados, só quando gerimos sistemas críticos e aplicações críticas dos nossos clientes e conhecemos também as vulnerabilidades que estão do lado do posto de trabalho, seja por via das tecnologias, seja
pelas pessoas ou pelos processos instituídos, é que podemos verdadeiramente entender aquilo que é o fenómeno da cibersegurança e adotar as medidas mais corretas. José Correia, do lado da HP também o posicionamento na área de segurança é cada vez mais forte, virado para o posto de trabalho, também para a área das impressoras. Ora, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado à APDC pelo convite. A HP, a sua área de atuação, tem a ver com sistemas computacionais e impressão. E neste momento eu diria que toda a temática da segurança é um elemento core na inovação dos nossos produtos. Temos vindo a verificar que ao longo dos últimos anos, principalmente com a transformação do posto de trabalho, as organizações e acima de tudo os seus profissionais estão muito mais fora dos escritórios, estão muito mais dispersos, acedem aos dados da empresa ou querem aceder em qualquer momento, em qualquer lugar. Isto coloca uma maior pressão sobre os próprios equipamentos. Diria que alguns das defesas existentes aos níveis centrais muitas das vezes acabam por não ser tão eficientes quando estamos a falar dos equipamentos. Aliás, existem estatísticas que dizem que 71% dos ataques começam precisamente pelos endpoint devices. Por via disso, sendo a HP também a marca que mais computadores vende no mundo, temos esta responsabilidade de tornar estes equipamentos cada vez mais seguros. A tecnologia que desenvolvemos baseia-se basicamente em três dimensões. Uma, tornar o equipamento o mais seguro possível, que ele não seja fácil de atacar, e aqui diferenciamos daquilo que são as ferramentas que normalmente existem no mercado ao nível de software, porque trabalhamos ao nível do hardware, temos a tecnologia que permite que, se a BIOS se sente que foi atacada, consegue ela própria ir buscar a última versão e fazer essa recuperação. Trabalhamos ao nível dos dados, porque esse de alguma maneira, apesar de com os sistemas cloud os dados tenderem a estar centralizados, a verdade é que, na realidade, isso não acontece de uma forma 100% segura e existem muitos dados que estão dispersos. Depois, por último, trabalhamos muito ao nível também da proteção da identidade do indivíduo. É fundamental que quem acede a um determinado dispositivo é a pessoa que realmente tem ou deveria ter o acesso a esse equipamento. E aí trabalhamos com a autenticação de multinível, que conjuga reconhecimento facial com impressões digitais, com os métodos tradicionais de password. Pronto. E estas são as vertentes que estamos a desenvolver do ponto de vista da tecnologia, porque é sebejamente reconhecido que este tipo de equipamentos, sejam impressoras, sejam computadores, são uma das principais portas de entrada para os ataques que são feitos às organizações. Pedro Afonso, não ao nível do posto de trabalho, mas não só, cloud também, como é que a Axians se posiciona nesta área? Olha, eu acho este tema da cibersegurança um tema boring. Boring? É um tema chato, porque o tema é que a gente, quando fala destas coisas, tem que falar por forma a que as pessoas percebam o que a gente está a dizer. Eu, ao sábado de manhã, vou ali ao mercado de Alvalade comprar a fruta lá para casa, vou com a minha mulher, e se eu lhe falar de cibersegurança à senhora da frutaria, ela não vai perceber o que é que isto quer dizer. Portanto, mas se eu lhe falar de segurança e da segurança dos netos da senhora, ela já percebe, é uma linguagem que ela percebe. O tema é que nós hoje, como pessoas, nós não conseguimos dissociar a nossa pessoa psicológica daquilo que nós somos como seres, do nosso contexto digital em cada coisa que a gente faz na nossa vida. Do nosso contexto quando temos uma relação com o banco, do nosso contexto quando temos uma relação com o operador de telecomunicações, enquanto cidadão, em todas as atividades que nós temos na nossa vida. Portanto, quando nós fazemos uma distinção daquilo que nós somos a nossa pessoa física e psicológica, do contexto digital, estamos-nos a enganar. O que quer dizer que não devemos dissociar de maneira nenhuma a segurança. Portanto, o que é boring na cibersegurança é o ciber, não é a segurança. Sim. Portanto, se deixarmos cair o ciber, isto está perfeito. E passamos a falar numa linguagem que todos percebem que tem que estar no centro da agenda da nossa vida. Porque nós sabemos que o maior problema de segurança está nos próprios utilizadores e nas próprias pessoas. Porque, como já foi dito aqui, as redes, os sistemas, os equipamentos estão preparados para resolver os temas. Mas se o meu filho instala uma coisa no computador que é enviado por e-mail e ele não está educado para não instalar aquilo,
eu tenho um cavalo de Troia que não consigo resolver. Portanto, a cibersegurança para nós, quer dizer, nos temas das tecnologias de informação há 3 tipos de temas. Há os temas sexy, os da moda, que se fala todos os anos, há um tema sexy novo. Este ano é a inteligência artificial e o machine learning. Este ano, há 2 anos era a cloud, portanto isto vai evoluindo. Depois há os temas mesmo importantes, que já se falam há 30 ou 40 anos. E depois, que eu chamo os temas da busca do prazer, porque nos dão-nos novas streams de revenue, dão-nos mais negócio, etc. E depois há a coitada da cibersegurança, que é um tema fugador. E o tema é que só quem passa por elas é que sabe o que é que significa afogador. E quem passa por elas é que é importante na experiência daquilo que as empresas devem fazer na adoção de cibersegurança e as pessoas, enquanto cidadãos e enquanto famílias. Porque nós temos a mania de aprender só com os nossos erros. E se nós aprendermos também com os erros dos outros, conseguimos ir mais rápido e erramos menos. Portanto, mais vale nós, se calhar, googlizarmos os casos de cibersegurança problemática que têm existido no mundo para podermos reutilizar naquilo que são os nossos serviços. Isto exige uma visão, por um lado, sistemática, ou seja, temos que fazer sempre daquela forma, e, por outro lado, tem que ser uma visão sistémica, ou seja, eu não posso olhar só para a rede, não posso olhar só para as aplicações, não posso olhar só para os processos de negócio, não posso olhar só para as pessoas, tenho que olhar de forma sistémica com estes 4 blocos na vertical integrados. E é isto. E é isso que a Accenture faz, suponho que nesse sentido. Sofia Tenreiro, do lado da Cisco há um investimento grande nesta área da segurança, tem desenvolvido muita informação também, muita da informação que motiva as notícias, um trabalho muito grande de sensibilização. Há também aquisições que estão em curso nesta área, como a Duo Security. Explique-nos um pouco o posicionamento da Cisco, que era uma empresa de infraestruturas, de comunicações de base e que neste momento dá tanta atenção à questão da segurança, da cibersegurança. Muito obrigada, Fátima. Obrigada à PDC pelo convite e muito obrigada a todos os resistentes que estão ainda aqui no auditório, já muito perto da hora do almoço, para ouvir falar sobre este tema, que eu vou utilizar uma expressão que ontem achei imensa piada a ouvir, e perdoem-me a expressão, mas cibersegurança é um bocadinho como sexo na adolescência, que é, toda a gente fala sobre isso, mas, enfim, é questionável quem pratica. E a cibersegurança é um bocadinho como isso, não é? No fundo, a cibersegurança, toda a gente fala sobre cibersegurança, mas depois nós todos temos muitas dúvidas em relação ao que é, se fomos atacados ou não fomos atacados, o que é que precisamos de fazer, e eu acho que há muito estamos numa fase de medo, não é? Que sabemos todos que vamos ter de fazer qualquer coisa, mas o que é que vamos ter de fazer? Como é que vamos praticar, basicamente? É verdade, a Cisco, neste momento, a prioridade número 1 da Cisco é a cibersegurança. Isto porquê? Porque nós, tradicionalmente, sempre fomos uma empresa de infraestruturas e o que percebemos foi que o mundo está a evoluir e a infraestrutura, em vez de ser uma commodity, a infraestrutura hoje em dia é o pilar fundamental das empresas, porque é por onde passa tudo e por onde passam também muitos dos ataques, inclusive os ataques que acontecem nas várias áreas e nas várias dimensões, como foram aqui referidos, nos endpoints, na cloud, nas aplicações, etc., acabam por passar pela infraestrutura. E hoje em dia o que percebemos é que tão importante como bloquear os ataques que existem e que infelizmente não conseguimos bloqueá-los a 100%, nenhum de nós consegue garantir isso, porque podemos hoje em dia estar super protegidos, mas o envolvente à nossa volta vai mudando. É tão importante como bloquear é a visibilidade que se tem dos ataques e é percebermos o que é que está a acontecer em cada momento. E por isso é que a nossa prioridade número 1 é a cibersegurança e por isso é que a Cisco neste momento é a empresa no mundo com maior cota de mercado em cibersegurança. E a verdade é que isto é uma equação injusta, porque por um lado, se nós pensarmos, temos os atacantes que têm todo o tempo do mundo, todos os recursos do mundo. Há países, inclusive, de onde os ataques vêm apenas das 9 às 6 da tarde, porque é uma indústria, é um emprego, como nós temos o nosso emprego legal. Há países onde há empregos institucionalizados e não lhes chamaria legais, mas conhecidos e públicos, que são atacados. E, por outro lado, estamos todos nós a tentar defender-nos. E se os atacantes precisam de apenas uma vez para ter sucesso, para conseguirem ter benefícios, vamos lhe chamar assim,
nós que estamos a defender precisamos ter 100% de sucesso em todas as vezes que acontece um ataque, porque nós não podemos deixar que esse ataque aconteça. Isto por um lado. Por outro lado, se falarmos de valores, e nós vimos um bocadinho aqui hoje os valores, para termos noção, estima-se que este ano o total de gastos da IT no mundo seja 3,7 trilhões de dólares. E se compararmos isto com o potencial e com o valor de mercado da cyber, portanto, neste caso do cybercrime, são 6 trilhões de dólares. Portanto, nós estamos claramente a investir cerca de metade do valor do mercado de cibersegurança. Portanto, por um lado, é muito mais fácil atrair hackers do que atrair hackers for good, porque o dinheiro está ali, mas por outro lado nós temos de pensar que, e como também já foi referido hoje, que a tecnologia não é apenas a única solução para a cibersegurança e para toda esta problemática. Sem dúvida que precisamos de tecnologia e sem dúvida nós Cisco trabalhamos também a esse nível, para conseguirmos ter uma estratégia integrada e que nos proteja nestas várias dimensões, infraestrutura, a cloud, as aplicações, os endpoints, mas por outro lado precisamos de pensar numa estratégia de trust. Nós temos um trust office dentro de casa. Porquê? Porque precisamos de educar. Há medidas que nós conseguimos implementar, cada um de nós hoje, e que têm zero de custo. Conseguimos educar os nossos colaboradores, conseguimos educar os nossos filhos, e conseguimos também olhar para os processos das nossas empresas e para o ecossistema das nossas empresas e pensar o que é que está a acontecer. Porque, por exemplo, podemos ter uma estratégia de cibersegurança fantástica, mas os produtos que nós estamos a enviar da fábrica para o nosso cliente terem uma brecha de segurança e no armazém onde são assemblados, alguém estar a colocar malware dentro dos produtos. Portanto, e logo aí podemos ter todas as medidas de cibersegurança em casa, mas na nossa cadeia de produção não estarmos a pensar também dessa maneira, que não estamos a falar de ciber, estamos a falar de segurança de forma mais lata. Voltando aqui um bocadinho à pergunta da Fátima, o que nós estamos a fazer como Cisco, temos 3 grandes áreas de atuação. Por um lado, tudo o que fazemos tem security by design, portanto, hoje em dia o que acreditamos é que esta estratégia de segurança tem de estar presente em toda a organização e não é apenas da responsabilidade do IT, senão vamos todos falhar tremendamente e o IT vai ainda dormir menos horas do que já dorme. Portanto, há a tecnologia, o security by design em tudo o que fazemos. Por outro lado, sim, temos lançado várias soluções no mercado específicas para cibersegurança e aqui não só soluções que são nossas, mas temos, e como a Fátima referiu, comprado muitas empresas. Nós comprámos mais de 200 empresas ao longo da nossa história e as últimas empresas que temos comprado são na área de segurança, porque acreditamos que conseguimos complementar a nossa oferta de forma muito mais robusta e muito mais abrangente. E um terceiro pilar, que é uma área muito importante e que nos é muito querida, nós temos uma equipa dentro de casa que se chama Talos, que é a maior organização não governamental de intelligence de segurança. E são mais de 250 pessoas espalhadas pelo mundo, que a única função deles é monitorizar todos os ataques que estão a acontecer e perceber o que é que está a acontecer e trazer essa inteligência para dentro de casa, não só para prevenir esses ataques, mas também para incorporar nas soluções e para ajudar os nossos clientes. Por exemplo, nós não tivemos clientes que tivessem as nossas soluções de segurança que tivessem sido atacados, isto é, impactados pelo WannaCry. Foi um ataque, identificámos imediatamente, conseguimos defender. E estas pessoas colaboram, no fundo, com os clientes e tiram esta inteligência que depois é partilhada em relatórios, como saiu esta semana, e aconselho-vos a irem online, porque está disponível, um relatório que saiu esta semana, saiu julgo que ontem, sobre as grandes conclusões do que vimos agora recentemente. E as 3 grandes conclusões são que, por um lado, estamos a assistir a níveis de sofisticação nunca antes visto por parte dos atacantes e uma das grandes ameaças deste ano e das grandes tendências tem a ver com o facto que os ataques não estão a ser efetuados por pessoas, portanto, já a maior parte dos ataques estão a ser efetuados por máquinas. Nós todos falamos de machine learning, artificial intelligence, funciona para o bem, mas infelizmente também está a ser funcionado para o mal, e isto tem um potencial de ameaça muito maior.
Um segundo ponto tem a ver com o facto de estar a utilizar também estas tecnologias boas também infelizmente para o mal, como por exemplo a encriptação. A encriptação surgiu para aumentar a segurança de todos nós, da nossa informação, e os hackers estão a utilizar cada vez mais a encriptação também para conseguirem aparecer disfarçados, entrarem nas empresas e, portanto, ganharem o time to detection, ganharem, no fundo, tempo para conseguirem fazer o que querem fazer. E um terceiro ponto que tem a ver com o IoT e a cloud, que está a ser cada vez mais explorado, porque são áreas onde é muito complicado, como é óbvio, ao IT conseguir dominar e conseguir garantir a proteção de toda esta realidade cada vez mais complexa do IoT, e onde temos equipamentos que são inofensivos e não estamos a falar só de ambientes fabris, mas as nossas próprias casas temos ares condicionados em que a password é 1, 2, 3, 4, portanto, e o que faz com que estes equipamentos sejam muito facilmente manobráveis e muito facilmente utilizados em ataques, e foi isso que aconteceu, por exemplo, há 2 anos, há 2, 3 anos, no ataque contra o Netflix, foi pegar nestas câmaras, muitas câmaras, muitos milhões de câmaras de videovigilância que não tinham qualquer segurança e utilizá-las para fazerem o login no Netflix ao mesmo tempo, portanto, e deitar o serviço abaixo. Portanto, no fundo, precisamos de pensar, olhar para estas várias tendências, estarmos todos atentos, ainda por cima a cibersegurança. Eu não concordo com o Pedro, apesar de gostar imenso do Pedro, eu acho que é um tema fascinante, porque é um tema que nos obriga a pensar e a estar em alerta, e porque os hackers são pessoas que pensam da mesma maneira que nós. Portanto, isto é um bocadinho aqui um jogo psicológico de tentarmos perceber como é que nós conseguimos ser mais espertos do que eles, como é que conseguimos estar mais à frente do que eles e como é que conseguimos ter estas estratégias multidisciplinares para nos protegermos e, portanto, termos aqui estratégias robustas. Estava muito a responder, mas não é a minha vez. Vamos pôr ordem nesta questão. Obrigada, Sofia. Levantou uma série de questões e realmente a internet das coisas, o hacking ético, os ciberexércitos que existem em fusos horários onde eles trabalham das 9 às 6, mas que cruzam com os nossos, normalmente não são similares ou não são simétricos e, portanto, causam outro tipo de preocupação a quem está deste lado a defender. Vamos, obviamente, tratar de tocar todos esses temas em mais detalhe. Obrigada por ter já feito essa apreciação mais geral. Aliás, foi eu que a desafiei também para isso. Passava agora ao Miguel Duarte Fernandes, só para fecharmos aqui esta ronda inicial. Calculo que o tema não seja nada boring para os comerciantes que têm que enfrentar as questões relacionadas com a fraude, para os clientes que eventualmente fazem pagamentos e que se sentem roubados, basicamente, quando têm questões de segurança que não conseguem resolver. Como é que a PayPal endereça estas questões? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje a falar sobre segurança no geral e cibersegurança também em particular neste caso. Para dar um bocadinho a ideia de números, e quando o PayPal foi criado há já cerca de quase 20 anos, quase 20 anos, a ideia base era de trazer segurança, de democratizar estes pagamentos online, numa altura em que começavam a surgir plataformas como o eBay, como a Amazon, etc. Portanto, a nossa gênese veio muito na segurança. Portanto, hoje em dia o PayPal, para vos dar alguns valores, processou em 2017 7,5 mil milhões de transações, portanto, pagamentos, que equivale a 450 mil milhões de dólares. Portanto, estamos aqui a falar de números muito grandes. É responsável pela segurança dos nossos mais de 250 milhões de clientes compradores online ativo, e realmente é esse um dos principais motivos que faz tantos milhões de clientes e de comércios, são 20 milhões de comércios, confiarem no PayPal. Portanto, o facto de sentirem que ao transacionarem via PayPal online estão totalmente protegidos, e isso é realmente a base do nosso serviço. Realmente, se não fosse a segurança um dos principais objetivos, quer dizer, nós não conseguimos ter
como disseram muito bem, não há sistemas 100% seguros. Aquilo que também nós não queremos é que comprar online seja uma dor de cabeça entre 10 passwords diferentes, tokens, etc. Portanto, o nosso principal desafio é manter o sistema o mais seguro possível, mas ao mesmo tempo o mais fácil possível de utilizar. O que é que acontece? Aquilo que nós fazemos é investir muito em tecnologia que nos permita tirar o trabalho do cliente que vai pagar. Portanto, nós hoje em dia, para quem não sabe, nós com o PayPal em Portugal temos um sistema em que permite a qualquer cliente abrir uma conta gratuita, portanto, para quem compra é totalmente grátis, não tem mensalidade, não tem fidelização, e pode usar qualquer meio de pagamento que se sinta mais seguro. Pode usar um cartão de débito, pode usar um cartão de crédito, pode carregar com multibanco, pode associar a conta bancária, tudo isto para que o cliente tenha vetor número 1, simplicidade, escolha, facilidade. E depois, cá está do outro lado, investimos na tal tecnologia que permite que o cliente saiba que a qualquer momento está protegido. Portanto, temos equipas espalhadas por todo o mundo, 24/7, sempre a analisar tudo o que são. Quando muito se fala no Big Data, imagino que é este Big Data de 200 milhões de clientes, 20 milhões de comércios, 7,5 mil milhões de transações. Portanto, há aqui... E o facto de sermos uma rede que tem, quer por um lado os clientes, como quer por um lado os comércios, sermos uma rede fechada, conseguimos ter uma rede muito pura, muito limpa, e é isso que as marcas gostam muito de trabalhar connosco. Como eu estava a dizer, o PayPal vai muito além em termos de segurança, e porque isso sabemos que é a base do simples pagamento online. Aquilo que nós queremos é oferecer segurança no processo de compra como um todo. Como é que conseguimos isso? Sabemos que uma das principais restrições que os clientes têm, por exemplo, é o facto de, ok, eu pago, o pagamento é seguro, os meus dados financeiros não são partilhados, mas como é que eu sei que o produto me vai chegar a casa? O que é que me garante? Quem é que me protege se o pagamento, os meus dados não foram, portanto, o meu pagamento até foi efetuado, mas quem é que me garante que o produto vai chegar a casa? Quem é que me garante que eu comprei um sapato e não me chega um chapéu? Portanto, e é exatamente aqui que o PayPal acrescenta uma layer extra de segurança. Não só no pagamento, os dados estão totalmente... e é isso que diferencia muito o PayPal de tudo o que é outros meios de pagamento, e etc, que é esta base extra de segurança ponto a ponto. Se eu tiver um problema com um produto que não me chega, eu não vou reclamar com a loja, porque ela já disse, eu enviei o produto, não tem nada a ver. Se usar outras instituições vai ser aqui complicado, mas eu sei que tenho aqui o PayPal a um clique que me vai ajudar a garantir que aquilo que eu comprei me chegou a casa. Portanto, e é este tipo de layer adicional de proteções, quer para quem compra, quer para quem vende, que faz que cada vez mais pessoas confiem exatamente no PayPal. Sim, é um serviço, a PayPal tem obviamente uma perspectiva bastante diferente dos outros oradores que estão aqui, porque presta um serviço e é sobre esse serviço que acrescenta segurança. Quando nós temos aqui neste painel empresas que fornecem essas ferramentas e esses serviços de segurança aos seus clientes. E era mesmo para falar também do lado da maturidade das empresas e como é que as empresas, todos vocês já foram referindo um pouco isso, mas é muito importante perceber como é que as empresas portuguesas estão em termos de maturidade face a estas questões da segurança, da cibersegurança. É um tema boring, é um tema que traz muito pain, é um tema sexy ou um tema de sexo adolescente, não sei, podemos usar se calhar aqui mais keywords destas, conseguimos manter a audiência mais interessada antes da hora de almoço que se aproxima. António Miguel Ferreira, qual é a vossa análise em termos de capacidade ou da maturidade das empresas? E aqui, sempre que falamos de empresas, temos que falar de dois níveis. Temos que falar das grandes e médias empresas e que já estão também, muitas delas, sujeitas a questões regulatórias, e temos que falar das pequenas e médias empresas, que são o tecido principal da economia. Então, se calhar para tornarmos isto um pouco menos aborrecido,
a situação não é muito boa. Ou seja, a grande maioria das empresas ainda olha para a cibersegurança como uma coisa que tem de tratar, porque há algum chato lá do IT que nos diz no final do ano que temos que colocar no orçamento qualquer coisa para nos protegermos melhor. Portanto, obviamente que isso tem vindo a mudar nos últimos anos. E hoje em dia as grandes empresas e médias empresas estão mais preocupadas do que estavam antes. Os setores que estão mais sujeitos à regulação, e em particular o setor financeiro, o setor da saúde, esta temática não vem de agora, já vem de há muito mais tempo e estão mais bem preparados, mas a realidade é que, como não é tangível, tal como a segurança física o é, eu consigo perceber se preciso de uma cancela, se tem que ter uma segurança 24 horas por dia e se tem que ter um determinado tipo de porta, e todos os dias eu confronto-me com essa realidade. Ora, vivemos num mundo digital, daí o cyber, e não é tangível aquilo que nós temos de riscos todos os dias. Só para vos dar um exemplo, enquanto que aqui há alguns 5, 6 anos atrás, um ataque distribuído de denial of service, ou seja, a tentativa de interromper a possibilidade de dar serviço numa rede de comunicações, acontecia esporadicamente, hoje em dia todos os dias acontece. Enquanto estamos aqui a falar, de certeza que na Claranet estamos a ser alvo de algum desse tipo de ataque, e os nossos clientes também. Como é que nos protegemos? Com a tecnologia que nos permite passar incólumes ao lado desses ataques. A Google faz hoje 20 anos, mas a Google indexa aquilo que é visível na web. A Google não indexa a chamada Deep and Dark Web. E existem Googles da Deep and Dark Web. Foi assim, com esse tipo de tecnologia, que nós também encontramos a pessoa que fez o WannaCry, que foi um dos casos de ransomware famosos aqui há cerca de 1 ano e meio atrás. Ou seja, os boards, as direções, as empresas não estão muito atentos a esta temática porque é intangível, não é visível, mas quando nos atinge, aí é grave. E já temos visto casos públicos que vêm nos mídia. Há outros casos que não vêm nos mídia, de empresas que, de facto, sofrem perdas de informação, inacessibilidade aos seus dados, indisponibilidade de serviço. Isto só não chegou ainda à nossa empresa, quando digo nossa empresa no sentido lato, mas vai chegar. E, portanto, há pouco falava sobre investimento. Eu não tenho números para vos dar, mas o investimento na área digital, a segurança digital, vai ser maior que o investimento na segurança física. Só não sabemos é quando, mas isso vai acontecer porque o mundo é cada vez mais digital. E, portanto, sentimos que tem havido uma evolução, também por conta da crise que nos assolou nos últimos anos e por alguma contenção de custos. A parte que sofre mais é a parte menos visível, e a cibersegurança se calhar não teve o protagonismo que deveria ter tido, mas está a ter cada vez mais, mas a realidade ainda não é famosa. Falamos muitas vezes de, dar um outro exemplo, testes de penetração, portanto testes de intrusão numa empresa. Isso é tudo muito meritório, há empresas que o fazem, há robôs que o fazem, mas sem pessoas nós não conseguimos ter um resultado ótimo. Portanto, isto não é só sobre tecnologia, isto é sobretudo sobre pessoas também. Mas se não tirarmos uma fotografia todos os dias de como é que está a nossa empresa e como é que estão os nossos sistemas, porque eles próprios também evoluem, nós estamos a ter uma realidade desfasada do passado, da nossa vulnerabilidade. Portanto, o mundo é complexo, o digital é muito complexo, há muitas tecnologias, e as empresas precisam de apoio, até porque não há recursos suficientes no mercado, precisam de apoio para montar a melhor estratégia de cibersegurança. José Correia, como é que uma empresa como a HP consegue justificar, quando vai vender um equipamento, que esse equipamento tem um custo adicional por ter um layer adicional de segurança? É fácil justificar? As empresas estão mais sensíveis a essa questão ou continuam a assobiar para o lado e a fazer de conta que não, que é tudo igual? Bem, diria que é mais fácil de justificar se em algum momento já sentiram a dor que o Pedro estava aqui a falar, não é? Quando assim é, tudo se torna mais fácil. Agora, a verdade e aquilo que a prática nos diz é que, de alguma maneira, não há uma sensibilização tão grande como inclusivamente vemos noutros mercados exteriores, para este tipo de tecnologia. Vamos ver, acreditamos que muitas das empresas continuam a acreditar na segurança ao nível da infraestrutura, ao nível dos sistemas centrais, e
quando chega a altura de decidir pela compra de um computador ou de uma impressora, acham que vão conseguir resolver todos os problemas de uma forma central. É preciso não esquecermos que qualquer computador que esteja a ser comprado hoje, 2018, ele vai estar com um período de vida útil até 2022, uma impressora se calhar 2023 ou 2024. Pelo menos há sítios onde é muito mais. Se nós pensarmos neste campo, o que é que vai ser o mundo em 2023 ou 2024, não fazemos a mais pequena ideia. Por isso, o melhor é que consigamos, de alguma maneira, ter a melhor tecnologia disponível no momento da compra, precisamente para fazer face à proteção do investimento. Se também olharmos a alguns dos casos que vieram a lume este verão, até envolvendo um grande clube português, não é? A verdade é que aconteceu por usurpação de uma password. Não teve a ver com sistemas centrais, teve a ver pura e simplesmente com a autenticação. Algo que hoje em dia os sistemas já o permitem, seja pelo reconhecimento facial, seja por reconhecimento de impressão digital. Daí que vemos muitas empresas no mercado português, nossas clientes, que de facto já têm este nível de preocupação quando chega a hora de renovarem o seu parque informático, mas também eu diria que a larga maioria pura e simplesmente ainda não está a olhar para esse tipo de tecnologia ou de inovação. Certo. E ainda bem que trouxe aqui a outra keyword que nos faltava neste painel, que era futebol, portanto, que ajuda também a trazer mais interesse, e realmente esse é um tema interessante e ao nível da cibersegurança, da segurança, da autenticação, e não só, não é? Normalmente não se associa a usurpação de identidade, ou seja, não é normalmente associado a este tipo de coisas, mas de facto é a forma mais fácil de entrar num sistema. Hoje em dia acredito que já não existem passwords escritas em post-its nos monitores, não é? Mas quer dizer, acho que nenhum de nós punha a mão no fogo por isso. Eu não punha a mão no fogo por isso. Pronto, isto para dizer que a forma mais fácil ainda de entrar dentro de um sistema é por via de explorar a fragilidade humana, não é? E a usurpação de identidade, de muitas formas se consegue fazer, é e continua a ser a forma mais fácil e de alguma maneira mais eficiente. É verdade que a proteção dos sistemas centrais, de alguma forma, vai impedir que uma determinada ameaça se dissipe pela empresa, mas basta que haja um comprometimento de um único equipamento dentro da organização para já poder levantar uma situação de risco dentro daquilo que foi o Regulamento de Proteção de Dados que foi aprovado este ano. Basta um único equipamento que tenha informação que não está centralizada acerca de clientes, por exemplo. Por isso, nós, pela HP, continuamos a insistir muito nesta batalha da proteção ao nível dos devices, sejam impressoras, sejam computadores. Pedro, boring ou não, este é um tema que os CIOs têm de certeza na sua agenda, se calhar não os CEOs e não ainda os boards, porque não sofreram a tal dor, porque não conhecem suficientemente os casos e acham que só acontece aos outros, que é uma coisa muito comum e não só em Portugal, ao contrário daquilo que nós muitas vezes achamos, isso é um problema português, mas não é um problema global. E às vezes as empresas também acham que mais vale sujeitarem-se àquilo que é uma multa que virá alguns ao longo no tempo, como acontecia há uns anos e ainda hoje acontece, infelizmente, nas questões relacionadas com o ambiente. Quando tivermos um problema, pagamos a multa, é mais barato do que estarmos a investir num sistema. É isso que o Pedro encontra também nos boards, no fundo, não dar tanta valorização. Esse relaxamento. Esse relaxamento, podemos chamar-lhe assim. Sabe que isto é interessante quando nós aprendemos coisas com os nossos clientes. Eu de regulação não percebo nada e não vou falar de regulação. Vou só dar aqui um caso concreto que aprendemos este ano com um cliente que é o Grupo Nabeiro, acho que posso dizer, onde nós fizemos um projeto de consultoria para a GDPR. Portanto, migrámos o Grupo Nabeiro para a GDPR. Foi um caso público.
GDPR em português, RGPD. Desculpa, eu não consigo É só fazer para descodificar um pouco. Desculpa, mas porque, desconheci. sim. E então, nessa transição, o Sr. Rui Nabeiro, que se envolveu ele próprio, o senhor, o fundador, Sim. no lançamento do projeto, foi a uma sala como esta, um bocadinho mais cheia. Mas foi uma sala como esta, estavam todas as pessoas do grupo e ele disse assim: eu já faço GDPR desde 1950 e tal, foi quando ele fundou o grupo. Só que nessa altura eu ia sozinho com a carrinha verde que está lá fora no museu. E, portanto, os dados que eu precisava dos clientes e os dados pessoais estavam aqui na minha cabeça. Agora, o problema é que eu, Rui Nabeiro, já sou 3.000. Já somos 3.000 no grupo. E somos 3.000 a lidar com os clientes. E o tema é que os dados dos clientes agora estão noutro sítio, numa coisa menos massa cinzenta e mais silicon. E o tema da regulação, e também aprendi com ele, que as leis e a regulação aqui são muito pouco importantes. Porque elas aparecem depois daquilo que o homem, no sentido da humanidade, quer fazer acontecer. Porque há pessoas que teimam em não fazer acontecer. Então é por isso que aparecem as leis, numa fase final do processo. Portanto, o GDPR como lei, ou o RGPD, como quiser chamar, ou o processo regulatório, é apenas para garantir que aqueles que já faziam isso por boa prática não acabam por ser vítimas daquilo que outros, por erro, não fazem. Porque quando há um problema, a gente pensa que só acontece ao outro. O tema de quem passa por elas, registrem isto como tagline, quem passa por elas. De certeza que as empresas que tiveram um problema de cibersegurança, quem já passou por elas, o CEO está muito atento. E às vezes até põe o CISO a reportar a ele diretamente. Porque quando nós pomos em causa corrupção de dados, que tem a ver, que eu já expliquei há bocado, a distinção entre a pessoa psicológica, física e a pessoa digital. Quando não há aqui distinção, o tema de cibersegurança passou a ser um tema de negócio. E já agora passou a ser o ouro da empresa. Porque enquanto se nós olharmos para os dados e para a informação como um tema do silicon e das pessoas do IT, provavelmente fica arrumado. Se olharmos como um tema de negócio, aí é completamente diferente. Pois nessa construção, ainda tem aqui mais um fator. É que se olharmos para as sociedades, em termos de segurança, vamos tirar o ciber agora durante um bocadinho, mais um bocadinho, para tirar o boring do processo. Se olharmos para as sociedades, há uma fase em que a sociedade se constrói, às vezes construindo muros, e com isso isolamos alguns problemas de um lado e do outro. Não estou a dizer que concordo com isso. Depois temos uma outra fase, depois do muro construído, em que atacamos o crime. Metemos muitos polícias na rua a atacar o crime. Quando a sociedade se acalma, há uma revolução e parte-se o muro. E reduz-se também o ataque ao contra-crime. Portanto, no fundo, reduz-se o combate ao crime. Mas entra-se uma nova fase, que é a prevenção. E o tema da cibersegurança, vamos pôr o ciber outra vez, é, antes de mais, um tema de prevenção. É claro que os casos públicos, que são poucos, existem quando são muito graves. E, voltando ao tema da fuga à dor, porque este é um tema de fuga à dor, vou contar apenas um episódio de uma coisa que eu assisti. Não foi em Portugal, e foi no setor público. Foi uma cadeia hospitalar. E lembro-me que os nossos colegas, mediante o ataque, ficaram em pânico. As pessoas do IT não ficaram em pânico, ficaram para lá disso, não sei se há alguma palavra no português. Em coma. E vou-vos contar 2 episódios que é para percebermos o que é a dor, porque falar de tecnologia é fácil. Agora, falar da dor das pessoas é difícil. Então imaginem um médico no gabinete com o paciente que não conhece a pessoa, não conhece o paciente, conhece o que está no bilhete de identidade da pessoa. Não consegue saber o caso clínico, não há papéis porque, entretanto, a transformação digital teve sucesso, portanto já não há forma de ir buscar os registros, ninguém sabe trabalhar com papel, só sabemos trabalhar ali. E, de repente, o tema da cibersegurança passou a ser um tema da relação do médico com o paciente. Mas mais grave do que isto, é um paciente no bloco operatório, aberto, um exame que só se pode fazer com a pessoa aberta, o exame ficou corrompido e o médico tem de decidir entre fechar o paciente e operar no outro dia para voltar a fazer o exame, ou simplesmente manter o doente aberto durante mais tempo, sem saber se ele aguenta estar mais tempo aberto, para poder fazer o exame. Portanto, quando as pessoas passam por elas, aprendem. O tema é que nós não temos uma cultura de aprender com os erros dos outros. E há a mania de, em Portugal, os CIOs, desculpem dizer isto,
Às vezes os CIOs tendem a tentar fazer o IT baratinho, porque os boards pedem. Se calhar, se contarem estes casos aos boards, é mais fácil os boards perceberem que o que está em causa não é o baratinho do IT. O que está em causa é a sobrevivência e a existência do negócio da empresa. Sim, só uma questão, em relação à regulação, eu entendo perfeitamente o que está a dizer, mas a regulação também serve para uma outra coisa. Serve, por exemplo, para na necessidade de divulgar os data breaches, nós vamos ter muito mais visibilidade sobre aquilo que realmente acontece em termos de falhas de segurança nas empresas, porque elas vão ser obrigadas a divulgá-las, do que aquilo que existe atualmente. Porque muitas vezes, como bem disse também, as empresas que sofrem caladas e nunca ninguém sabe o que é que se passou Está-me a ali. levar novamente para a regulação. Pronto, então vamos lá outra vez. Vamos lá outra vez. O tema da regulação tem duas dimensões. Tem aquela que é óbvia e lógica. O GDPR, se pensarmos um bocadinho, é óbvia e lógica. Se eu não distingo a minha pessoa física da minha pessoa digital, eu tenho que me sentir minimamente protegido. É uma regulação óbvia e lógica. A regulação acontece sempre no fim de um processo de aculturação de uma sociedade, das empresas e também de uma indústria. E é nessa altura que a regulação aparece. Mas eu preferia novamente fugir da regulação e ir para a cultura e para a forma como nós educamos, nós todos, como é que nós nos educamos a lidar com isso. E agora falando um bocadinho de coisas mais concretas, porque estou a falar um bocadinho de filosofia, como é que isto se faz? O tema é, quando nós só pegamos numa parte do processo, ou na tecnologia, ou nas pessoas, ou nas aplicações, ou no processo de negócio, é curto. Temos que olhar para o tema como um todo. Então, a indústria tem desenvolvido um conceito, que é o conceito do SOC, que no fundo são centros de suporte de segurança, que estão permanentemente a monitorizar e a prever o que é que vai acontecer com as pessoas. Normalmente estes SOCs, quando são certificados, há um organismo que se chama CCERT, onde os SOCs têm que ser certificados, e aqui o tema é um SOC que esteja certificado só num país, numa empresa que não seja multinacional e que não seja global, tem um problema. Só recebe informação de potenciais ataques daquele país, recebe também de fora, mas aquilo que recebe de fora dos outros CCERTs é uma informação muito pouca, curta e só para os grandes temas. Quando nós estamos numa rede de SOCs, é completamente diferente. Podemos receber em relação aos pequenos temas e podemos partilhar informação global sobre esta matéria. E aqui veio o ponto de como é que a regulação pode ajudar neste processo. Porque nós podemos estar todos certificados, mas depois se há uma empresa ao lado que abre um cavalo de Troia e deixa entrar, e há uma aprendizagem que nós damos espaço a que os hackers e os penetration testers possam fazer alguma coisa, temos, de facto, um problema. É aí que a regulação pode ajudar. Mas acontece sempre no fim de um processo de aculturamento, no fim de um processo de uma viagem, em que tipicamente acontece quando já muitos passaram pela dor. Porque quando são poucos, é curto. Porque as pessoas ainda não entenderam que a cibersegurança é um tema transversal. Não há discussão de IT hoje, não há discussão de dados, não há discussão de analytics, não há discussão de Big Data sem garantir que os dados estão seguros. E é aqui que eu volto ao boring, deixo cair o ciber e ponho a segurança de nós todos em causa. Muito bem. A Sofia já discordou um pouco com o Pedro, não é nada boring, é super excitante. A questão de segurança, cibersegurança, é de facto um tema de negócio, mas é também um tema de cultura e nisso as empresas também têm ainda de trabalhar muito, como aliás também já foi referido, porque o tema da cultura faz-se sensibilizando todas as pessoas, a todos os níveis da empresa, para todas as situações e o ser humano é muito preguiçoso, é comodista e gosta de ter o post-it com a password, ou a ter uma password muito simples que usa para todos os serviços sem ter sequer a noção do impacto que isso pode ter no negócio. Como é que se faz essa transformação cultural também nas empresas? Fátima, acho que é muito importante e o que o Pedro disse, eu concordo totalmente, 100%, exceto a parte da boring. Exceto o boring. Isto porquê? Porque a cybersecurity e a segurança como um todo ainda é um tema que nós achamos que acontece aos outros. Lá está, enquanto não passamos por elas, achamos que acontece aos outros. E em Portugal, nós achamos que Portugal é um país pequeno, é um país simpático, toda a gente gosta, portanto, e há muitos países maiores no mundo, há muitas empresas maiores no mundo que faz sentido atacar. Temos um bocadinho aquela lógica de Banco de Inglaterra, não se podem atacar o Banco de Inglaterra, porque é que vem atacar aqui um banco pequenino em Portugal? Porque o Banco de Inglaterra tem muito mais dinheiro do que um banco em Portugal. E visibilidade. E a verdade é que os hackers pensam desta maneira e também sabem que o Banco de
de Inglaterra, comparado, vai ter muito mais seguranças à porta e medidas de segurança muito maiores do que um banco pequenino em Portugal. Não a banca em Portugal, felizmente, está bastante avançada, mas usando aqui este exemplo. Portanto, o que é que acontece? Que é, por um lado, e fiquei contente, enfim, não fico contente, mas de alguma maneira foi positivo ver o estudo que vimos inicialmente, as duas grandes reações de empresas, não das empresas aqui presentes, de certeza, na audiência, por isso é que ainda continuam aqui a esta hora, nem das grandes empresas em Portugal, mas as grandes empresas, a maior parte das empresas em Portugal tem duas reações à cibersegurança, que é, por um lado, eu estou super protegido, não tenho problemas nenhuns e descanso à noite, temos imensas medidas implementadas e estamos ótimos. Que é algo que não é verdade. Portanto, nós podemos estar super protegidos, mas o mundo à nossa volta evolui e temos de estar constantemente a monitorizar. E o segundo tema é qual é o return on investment desse investimento. E a verdade é que nós temos de pensar nisto de uma forma diferente, como já ouvimos hoje. E também não pensamos num seguro de saúde como qual é o return on investment do meu seguro de saúde. O que nós temos de perceber é qual é o bem mais valioso que nós temos na nossa empresa, que é aquele bem que nós não queremos ver devassado, seja a confiança dos nossos clientes, seja a informação que nós temos dos nossos clientes, que depois deriva na confiança ou falta dela, sejam os dados de cartões de crédito, seja uma fórmula mágica, seja, por exemplo, ontem ouvi um caso em primeira mão de uma empresa farmacêutica, não portuguesa, que estava a desenvolver um medicamento absolutamente inovador, que ninguém mais tinha, e precisamente essa equipa que estava a desenvolver o medicamento estava à parte do IT, porque disse assim, vocês IT, pronto, têm lá as vossas estratégias de segurança, etc. Nós somos uma coisa completamente à parte e não podemos ser impactados pelas vossas medidas de segurança, as vossas regras, vamos ser muito mais lentos. Portanto, ninguém nos ataca, estamos aqui, ninguém nos conhece. E de repente foram contactados por um broker de informação, imagino que toda a gente saiba o que é, mas na internet, no dark web, há brokers de informação, que o que fazem é vender informação, compram informação e vendem informação. Óbvio que não é de forma lícita. E de repente eles foram contactados por um broker de informação que lhes apresentou informação de uma fórmula de um medicamento absolutamente diferenciador, brutal, que estava a ser desenvolvido. Eles, por curiosidade, não sabemos se eles a compraram ou não, mas por curiosidade viram e a informação que lhes estava a ser vendida era a informação do seu próprio medicamento que eles estavam a desenvolver de forma ultra secreta e que desistiram de desenvolver, porque já estava na internet. Portanto, nós hoje em dia temos de perceber que isto é algo que está a acontecer todos os dias, a toda a hora. Portanto, quando nós olhamos para a segurança, não podemos ter, e eu não podia concordar mais com o Pedro, a abordagem de temos de ter um IT pobrezinho, baratinho, porque a verdade é que precisamos todos de custar OPEX. É verdade, e nós estamos num mundo super difícil, onde cada uma destas pessoas está na audiência, nós próprios, temos de fazer mais com menos. Temos de perceber como é que nós conseguimos gerir bem os recursos que temos para ter o máximo de soluções credíveis, algumas as a service, que sem dúvida nos dão mais garantias, outras perpétuo, etc. Mas para percebermos como é que nós conseguimos ter essa estratégia de segurança que nos permita fazer face aos ataques, que são muitos, e de forma concertada. E parando aqui um bocadinho na questão dos ataques, são muitos, para terem noção, nós, por dia, bloqueamos, esta equipa Talos, que vos falei há pouco, bloqueamos 20 bilhões de ataques por dia. Para termos noção, 20 bilhões de ataques por dia, parece assim um número, enfim, imensurável, é 6 vezes o número de searches que existem da Google por dia. Portanto, que já é um número astronómico que nós imaginamos, não é? Todas as pessoas a fazerem os searches diários que fazem. Imaginem, 6 vezes. E este número está a evoluir. E está a evoluir não só em número, mas também em sofisticação. Ransomware, por exemplo, que já falámos aqui hoje, passou de 22º lugar na tabela de ataques mais frequentes para 5º lugar de tabela de ataques mais frequentes. E as áreas que são mais atacadas são a administração pública, isto a nível mundial, administração pública, o setor da saúde e o setor financeiro. E sem dúvida que não estamos a falar só de dinheiro, estamos a falar de vidas de pessoas, estamos a falar de vidas de pessoas porque de repente perdem o seu dinheiro todo, estamos a falar de países que podem ficar bloqueados. E quando nós pensamos na nossa empresa, o que é que poderia acontecer à nossa empresa, e pegando no tema da Fátima de cultura, é não só o que é que pode acontecer à nossa empresa, mas nós, colaboradores da nossa empresa, temos no nosso computador fotografias das férias, as passwords,
todas do home banking, informação confidencial que nós não queremos, informação de tudo. Porque a verdade é que o mundo profissional e o mundo pessoal hoje em dia não tem fronteira. Esta flexibilidade que vivemos hoje em dia faz com que sejam dois mundos que existem num só. E é o mundo psicológico, como tu dizes, e o mundo digital. E, portanto, nós temos de explicar aos nossos colaboradores que a questão da segurança não é só de alguém, ou do CEO, ou do IT, é a questão de segurança de cada um de nós. Porque quando a empresa for atacada, que é atacada todos os dias, a empresa vai ser atacada e cada um de nós vai ser atacado no seu computador onde tem informação pessoal. E vai impactar os filhos, vai impactar a família, vai impactar as contas bancárias, vai impactar tudo. Portanto, esta é a cultura que nós temos de conseguir. É óbvio que eu se calhar estou a pôr um bocadinho isto numa perspectiva de medo, mas eu chamaria mais uma perspectiva de awareness, porque as pessoas não têm noção do impacto que pode ter. Acham que é o roubo que acontece à empresa, não o roubo que me acontece a mim própria. Portanto, acho que esta cultura, e é algo que conseguimos fazer sem custos, é algo que nós conseguimos todos os dias explicar às pessoas, por um lado, qual é o impacto que pode ter um ataque para elas próprias e para a empresa, e por outro lado também o que é que podem fazer, porque a maior parte, 90% dos casos de ransomware que existem, começam em phishing de e-mails, e estes departamentos que são mais atacados são os departamentos que mais abrem e-mails, recursos humanos, contabilidade. Porquê? Porque recursos humanos não conseguem viver sem abrir os e-mails dos currículos, abrirem os e-mails do payroll, os atados, não é? Portanto, há imensos atados, contabilidade também, e são os alvos. E se nós pensarmos que isto é mais ou menos óbvio, imaginem quantos dos vossos colaboradores não recebem, pelo menos diariamente, e-mails com anexos de compras online que eles fazem todos os dias. Portanto, e as compras online, hoje em dia, são também um alvo facílimo, porque se eu receber um e-mail de uma transportadora, estou a trabalhar rapidamente, eu vou abrir o anexo para perceber como é que está aquela encomenda que eu estou há imenso tempo à espera, que tinha sido paga pela PayPal, de certeza, mas qual é o status? E quando cliquei, já abri esta tal brecha que eu, pessoa individual, abri na empresa, que vai ter um impacto enorme. Portanto, eu acho que há medidas muito simples que nós ensinamos aos nossos filhos. Nós ensinamos aos nossos filhos, desde pequeninos, não podem abrir a porta em casa. São estas medidas, que eu chamo medidas higiênicas, que nós temos de começar a habituar os nossos filhos, os nossos colaboradores, nós próprios, porque se não os fazemos no mundo físico, também não os podemos fazer no mundo digital. Nós no mundo físico não saímos à rua à meia-noite cheios de ouro e com os melhores relógios e as nossas joias. Portanto, no mundo digital também temos de ter esse cuidado, temos de ter o cuidado de partilhar o mínimo possível a informação, usar sites que sejam credíveis, as passwords, enfim, ainda há, Zé, infelizmente, há imensas empresas com passwords em post-its ou passwords que se dão às assistentes. Enfim, há muitas destas medidas que hoje em dia ainda não são percebidas como algo que é a nova norma, é a nova realidade. E, portanto, é uma questão de cultura e eu não podia concordar mais que se nós atuarmos desta forma, e é algo que é grátis, a questão da cultura, da awareness, nós conseguimos minimizar muito mais os impactos negativos que as empresas têm. Estamos a aproximar-nos muito rapidamente do fim. Podíamos estar aqui a falar, porque é um tema de facto fascinante, apesar de boring para algumas pessoas, mas quer dizer, há tanto que falar. Podíamos chegar à ciberguerra, ao domínio dos países que neste momento está a ser posto em causa por exércitos de hackers, enfim, estamos focados muito nas empresas, porque obviamente também é o que está relacionado com esta plateia, com este painel muito especificamente. Eu ia pedir-vos uma apreciação muito rápida a cada um de vocês, um bocadinho perspectiva de futuro e, começando aqui pelo Miguel, Miguel, a algum momento nós vamos deixar de falar de segurança, vamos deixar de falar de privacidade, porque isto vai ser tudo by design, vai ser tudo integrado e a confiança, o tal trust, vai ser tão transversal que deixamos, não estou a dizer que deixa de haver mercado para as vossas empresas, pelo contrário, estará tão integrado em todos os serviços que não vamos ter esta preocupação. Uma excelente pergunta. Não tenho a resposta, mas se para o consumidor for transparente essa confiança e essa segurança, era bom sinal. Era sinal que estávamos a fazer alguma coisa muito bem. Que em vez de ser as pessoas fraudulentas a dar um passo à frente, significa que estávamos nós um passo à frente a antecipar. E é um bocadinho isso que
cada um de nós tenta fazer, é dar um passo à frente. Há 15 anos, quando inventámos uma coisa que agora está muito na moda, que é a tokenização, que é o facto de não termos que andar a partilhar dados financeiros por todo lado, portanto, o cliente introduz, portanto, confia numa instituição, neste caso no PayPal, os dados financeiros são tokenizados e a partir daí nunca mais são partilhados com nenhuma outra instituição. Imaginem que expira o cartão crédito ou débito e temos que ir aos Spotify, aos Netflix aqui e trocar os dados do cartão. Quer dizer, nós, não só pela simplicidade, mas como pelo risco de estar a inserir os dados. Queremos que não seja necessário, exatamente o nosso grande objetivo é esse, é o de trazer essa paz de espírito quando compra online. E é isso que uma das razões pelo PayPal ter crescido tanto é exatamente o facto de haver algumas pessoas que acabaram por se queimar, viram o que custou, olham para o lado, mas nunca, não, eu estou protegido porque eu sei que se me acontecer mal, os meus dados nunca são partilhados. Portanto, este word of mouth tem feito muita gente, cada vez mais, em Portugal, temos mais, ou seja, se virmos para o tamanho de Portugal, o facto de termos 700 mil contas cliente ativas do PayPal, um crescimento, duplicámos tamanho nos últimos 3 anos, quer dizer, significa que o produto é realmente bom. E isso faz com que a pessoa tenha a tal paz de espírito, pelo menos naquilo que lhe é muito querido, que é o dinheiro que lhe custa a ganhar. Ou seja, é o facto de eu saber que, mesmo que por algum motivo a minha password seja descoberta ou por qualquer malware, quando é feita a primeira transação fraudulenta com o PayPal, quer dizer, para além do cliente receber os alertas todos que fez aquela transação, muito rapidamente o PayPal consegue detectar que, ou seja, nos casos em que permite que a transação seja feita, o cliente consegue muito rapidamente obter o reembolso dessa transação e basta mudar a password. Imagine perder um cartão e ter não só o trabalho de ter que ficar à espera do cartão, como ter que trocar o cartão todos os lados. Quer dizer, tentamos aqui exatamente isso, é que a pessoa, quando compra online, tenha aquela paz de espírito de os meus dados não vão ser partilhados, os dados financeiros. Inclusivamente temos até produtos que são utilizados pelas principais marcas e felizmente em Portugal cada vez mais se começa a ter esse produto, que é o produto que faz com que os clientes não tenham sequer que se registar. Só tenho que lhe pedir para ser Vou acabar. porque estamos a Vou acabar, porque é um produto realmente muito bom, porque um dos medos que nós temos quando compramos online é, ora bem, ou eu tenho uma password para cada um destes sites, ou se este site for hackeado, a minha password vai ser detectada e vai ser usada em todo lado. Portanto, uma das coisas que o PayPal também inventou já há uns anos é o facto de eu poder comprar sem registro. Portanto, eu escolho o produto, adiciono ao carrinho e depois essa transação é efetuada com sucesso e os dados são partilhados, são mínimos. Portanto, não tenho que escolher uma nova password. E basicamente aquilo que nós queremos é continuar a investir em tecnologia para que o cliente se sinta cada vez mais seguro, não só no pagamento, como depois em toda a fase até à entrega da encomenda. E consiga a tal paz de espírito, Sofia. Exatamente, sem dúvida. Vamos ter alguma vez essa paz de espírito, esse dormir absolutamente descansado nas empresas? Os nossos avós tinham a chave na porta, não é? E dormiam com a chave na porta do lado de fora. Hoje em dia nós não fazemos isso. Portanto, eu acho que o mundo evolui e por isso nós sabemos que há hackers que estão 24 horas em qualquer parte do mundo a atacar-nos. Isso não vai mudar, porque a partir do momento em que é mais rentável roubar informação, e informação hoje em dia é o novo petróleo, as pessoas vão estar sempre a tentar roubar a nossa informação e a tentar bloquear hospitais, a tentar bloquear instituições, porque isso é rentável e vai haver sempre quem pague o resgate. Portanto, enquanto houver sempre quem pague o resgate, vai ser lucrativo. Portanto, eu acho que nós todos vamos evoluir para deixarmos de ter passwords em post-its, para passarmos... Hoje em dia é impensável nós não termos uma password no nosso telemóvel. Já é algo que não... Bem, mais de 50% das pessoas em Portugal não têm, pelos últimos números. Mas deveria ser impensável. Portanto, já temos 50, vamos ser positivos. Mas a verdade é que há estes hábitos que nós
nós vamos estando alerta por exemplo, eu não entro, já me aconteceu o meu home banking mudar de imagem e eu não coloquei a minha password e o meu login enquanto não fui à procura de uma confirmação de que tinha efetivamente existido uma mudança de imagem do banco. Portanto, eu acho que nós vamos estar alertas da mesma maneira que estamos alertas para a nossa segurança física. E a segurança muda, porque a segurança física também mudou, não é? Hoje em dia temos uma questão como o terrorismo e nós todos não deixamos de viver por causa disso, agora temos se calhar medidas ou estamos mais alertas por causa disso. Na cibersegurança também, eu acredito que com esta proliferação e a maior publicação de dados, que as nossas empresas vão perceber que claramente há muito risco em não investir em tecnologia, há muito risco em não pensar nesta forma integrada de ciber com segurança física, há muito risco de não investir na cultura dos nossos colaboradores e das nossas crianças. Eu sou uma apaixonada por este tema. Eu acho que nós temos responsabilidade de falar com as crianças e, enquanto eles são pequeninos, explicar-lhes o que é isto da cibersegurança, porque é muito mais fácil eles terem isto incorporado e quando começam a ter telemóveis e a jogar online e a estar nos Facebooks e nos Instagrams desta vida, eles já terem no seu DNA os cuidados que são precisos. Portanto, eu acredito que é a nova norma e acredito que vai ser algo que vai estar incorporado. Gostava que fosse mais acelerado do que está a ser e gostava que as pessoas não sentissem na pele, mas que aprendessem mais, usando aqui, copiando o Pedro, que aprendessem mais com os erros que infelizmente outras pessoas têm e os ataques que estão a acontecer pelo mundo fora. Pedro. Então, para fechar, é boring até que passamos por elas. Quando passamos por elas deixa de ser boring. E como estão aqui fabricantes de tecnologia, eu vou falar de outra coisa, que era a mensagem final que eu gostava que ficassem na cabeça sobre este tema, de qual é a abordagem que devemos ter à cibersegurança. Então, a imagem que eu gostava é esta. O meu pai tem uma horta, ali na zona da Beira Baixa, e essa horta está assim ao pé de um rio. E ele já se fartou de gastar dinheiro naquela horta. Portanto, se ele fosse ao supermercado comprar os legumes, ficava-lhe muito mais barato. E já se fartou de gastar dinheiro na horta por esta razão. É que, naquela zona onde ele tem a horta, passam muitos javalis. Portanto, os javalis à noite vão lá e estragam a horta. Portanto, ele começou por ter lá umas coisas para espantar os javalis, não funcionou. Depois pôs um gradeamento com arame farpado à volta, continuou sem funcionar, entravam pelo lado do rio. Entretanto, resolveu que tinha que deitar tudo abaixo e meter um gradeamento com rede, com arame, com estacas no chão. Então, os javalis fizeram uma coisa, ok, como é que eu vou no gradeamento? O gradeamento está à volta da horta, fizeram um buraco no chão, passaram por baixo do chão. Meu pai teve que arrancar tudo outra vez, quarta vez a gastar dinheiro, teve que arrancar tudo outra vez e fazer um buraco de 1 metro para baixo, para que o javali, quando vai fuçar, consiga estar travado. Portanto, a abordagem tem que ser sistémica, integrada, se queremos guardar os legumes da horta. Esta imagem do javali, peço desculpa, mas acho excelente. José Correia, como é que nós travamos estes javalis assim, sistemicamente? Vamos ver, se nós olharmos para aquilo que é o modelo antigo, velhinho do Maslow, vemos que a segurança aparece logo no patamar a seguir ao preenchimento das necessidades fisiológicas. O que quer dizer que, enquanto nos trouxer preocupação, vai necessariamente ter que ser uma área a endereçar por todos os operadores, sejam fabricantes, sejam prestadores de serviços. Há, no entanto, algo para nós, pela área onde estamos, que é fundamental, que é que os sistemas, e nomeadamente os equipamentos, sejam resilientes e façam aquilo que a segurança física normalmente que estamos habituados não consegue fazer. Nós conseguimos proteger a nossa casa, conseguimos detectar invasão em nossa casa, mas não conseguimos recuperar. E é isso que os sistemas informáticos têm que fazer. Têm que passar por essas 3 partes, mas no final serem capazes de se autorregenerarem por forma a que, de facto, esse ataque não vingue. E isto, aos níveis centrais, conseguem-se fazer, aos níveis dos equipamentos, mais uma vez, porque continuamos a acreditar que é por aqui que entram muitas das ameaças, eles têm que ser capazes de fazer isso. A HP, ao longo dos anos, tem vindo a conseguir ganhar esta batalha. Os nossos sistemas, ou seja, respondem a estas 3 necessidades: proteção, detecção e recuperação. E é por isso que, face a todo este tempo, nos reconhecemos, e o mercado também nos reconhece, como a marca com os PCs e as impressoras mais seguros do mundo. E esta é a mensagem. Obrigada. Comprem com HP, paguem com PayPal, infraestrutura da Cisco.
Sales Point. Tenho que parar Sales Point, já ultrapassámos a hora e ainda falta o António Ferreira, que tem o difícil papel de ser o último a fazer esta apreciação. Muito bem. Terminando numa nota, portanto, tudo isto tem a ver com questões culturais, com questões de educação. Vou dar aqui alguns exemplos. As empresas normalmente abordam a questão da segurança tipicamente por via do compliance. Ou seja, o regulador diz que eu tenho que atingir um determinado patamar e eu atingo esse patamar. No painel anterior, o Carlos Moura referiu que havia um gap entre a inovação tecnológica e a regulação. Ora, esse gap na área da cibersegurança é significativamente maior. As empresas têm que escolher se querem fazer os mínimos, que não as protege minimamente, ou se querem estar na linha de frente do ponto de vista da inovação também na área da cibersegurança. Um outro exemplo, temos uma maior... pensamos que aquilo que nos está mais próximo está mais seguro e proliferam hoje os data centers on-premises nas empresas e a cloud é muitíssimo mais segura de todos esses data centers que todos nós achamos que estão muito bem in-house. Portanto, aqui mais uma vez é uma questão cultural. O Zé Correia falava há pouco dos post-its dos monitores que já não existem. Quase que aposto que se forem aos post-its digitais que estão nos vossos smartphones, alguns de vocês vão ter passwords que estão escritas. Mais uma vez, é uma questão cultural. Obviamente, somos nós responsáveis por mudar e, enfim, por nos educarmos a nós próprios e aos nossos colaboradores para que possamos estar mais na linha da frente e possamos também estar mais protegidos neste mundo. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu acho que isto foi um painel muito eclético, porque, de facto, não nos limitámos de todo à cibersegurança, à segurança, à privacidade e à confiança. Falámos de muitos temas, inclusive alguns bastante fora da caixa, e agradeço a todos pelos vossos insights. Espero que tenha sido interessante para todos os que assistiram e peço uma grande salva de palmas para os oradores.